Fala aí, pessoal, a gente está de volta aí com o nosso canal Showball e mais uma vez aí com as notícias do mercado da bola. Pessoal, o mercado bem agitado aqui no Brasil, Corinthians interessado no jogador português, meu amigo, será que vai ter negócio? Vamos falar também aqui de jogador podendo sair do São Paulo e ir jogar no rival. Também situação de um reforço argentino podendo ir jogar no Vasco. Lateral português que estava jogando Premier League na temporada passada pode ser reforço do Fogão. Tudo isso e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito. Ativa aí o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Showball. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo no nosso canal. Falta pouquinho aí para a gente chegar a 25 mil inscritos. Se você puder se inscrever aí, vou agradecer demais. Muito obrigado a galera que está compartilhando o nosso canal também nas suas redes sociais e com seus amigos, hein? Tamo junto. Bom, pessoal, sem mais enrolações, vamos aí logo para as notícias. A Universidade do Chile acertou a contratação aí do meio-campista Charles Arangues, que estava de saída do Internacional. O jogador de 35 anos irá rescindir o contrato com o clube gaúcho e assinar contrato válido por uma temporada com a equipe chilena. Por sua vez, o Internacional tem interesse na contratação do meio-campista Matheus Pereira. Não é o Matheus Pereira do Cruzeiro, e sim o do Eibar da Espanha. O jogador de 26 anos já está em negociação com o Internacional e a transferência seria por empréstimo. As negociações deram uma esfriada nos últimos dias, mas o interesse ainda existe do Internacional em contratar esse jogador. O Estrasburgo da França anunciou oficialmente o retorno do meio-campista Andrei Santos, ex-Vasco, que pertence ao Chelsea. O jogador de 20 anos chega novamente por empréstimo até o final dessa temporada europeia, temporada 2024-2025. Alvo do São Paulo, porém ainda sem negócio com o tricolor paulista, o meio-campista Paulo Fernandes despertou interesse aí do Fortaleza. O clube cearense pode atravessar aí a situação com o São Paulo e negociar a contratação do jogador, que está em fim de contrato com o Boca Juniors, e o Leão estuda possibilidades para fazer uma proposta oficial nos próximos dias. Vale ressaltar que ele pode acertar um pré-contrato com qualquer clube aqui no Brasil, tanto que o São Paulo tentou essa contratação de maneira imediata após a lesão lá do Alisson, porém não houve negócio, já que ele não seria liberado imediatamente pelo Boca Juniors, né? O Boca Juniors tem contrato com ele até o final desse ano, mas ele pode assinar um pré-contrato para chegar em janeiro de 2025. Nesses moldes, parece que o São Paulo não entendeu que seria um bom negócio e talvez deve ter dado uma boa esfriada nessa contratação, e agora o Fortaleza tem interesse no jogador do Boca. E por falar em São Paulo, o clube pode perder o atacante Eric para o Santos ou o Red Bull Bragantino. Os dois clubes estariam disputando a contratação do jogador, que está insatisfeito no São Paulo, e o clube paulista, nesse momento, estaria impossibilitando a saída do jogador. O próprio jogador, dias atrás, teria cogitado uma possível volta ao Ceará, que está na segunda divisão, porém, ele continua lá no São Paulo, ele quer ter mais minutos, mas a vida dele lá no São Paulo não é nada fácil, ele ganha pouquíssimos minutos, e por isso o jogador deseja se transferir para um outro clube, mas o São Paulo faz jogo duro. E além do Eric, o Santos também tem interesse na contratação aí do zagueiro Luan Pérez, que inclusive já até mesmo passou pelo clube. O jogador está sem espaço no Fenerbahçe da Turquia e o clube paulista busca a contratação de um defensor para suprir a saída do zagueiro Joaquim, que deverá sair nos próximos dias. Lembra dele, cara? Gabriel Bosquilha, aquele mesmo revelado aí pelo São Paulo, passou pelo Internacional, Coritiba. O jogador estava atuando no futebol da Hungria e ele está praticamente voltando ao Brasil para defender o Operário, meu amigo. O jogador que teve inúmeras lesões aí na sua carreira, conviveu muito tempo realmente com as lesões e isso atrapalhou demais o desenvolvimento do Bosquilha como jogador, e apenas com 28 anos, o jogador que foi revelado pelo São Paulo tem passagem, como eu disse, pelo Inter e Coritiba. Na Europa passou também no Mônaco, no Nantes da França e outros clubes, e agora deverá ser reforço do Operário aí do Paraná. O centroavante Mauro Zarate, lembra dele? Que passou aí por vários clubes lá na Europa, jogou no Boca Juniors e aqui no Brasil, passou pelo América Mineiro. Ele está livre no mercado após a passagem pelo Danúbio do Uruguai. Ele teria sido oferecido ao Remo do Pará. No entanto, a diretoria do clube não se empolgou com a possibilidade de contratar o argentino de 37 anos. Deixe aí nos comentários se você gostaria de ver o Mauro Zarate no seu time, né? A passagem dele pelo América foi muito boa, mas já tem alguns anos, né? O Atlético Paranaense planeja não renovar o contrato aí do lateral direito Madison, aquele mesmo, com passagem por vários clubes aqui, Santos, Grêmio, Bahia, Vasco e vários outros clubes. Jogou no Atlético Paranaense algumas vezes, o jogador de 32 anos tem vínculo válido até o final dessa temporada com o Furacão e já está livre para assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Deixe aí nos comentários se você gostaria de ver o jogador aí atuando no seu time.
Bom, e seguindo com o nosso mercado da bola, o América do Rio de Janeiro anunciou a saída do centroavante André, meu amigo, aquele mesmo, André Balada. O jogador ficará livre do mercado e aos 33 anos ele disputou 9 jogos aí pelo Clube Carioca e marcou 5 gols. Antes de chegar ao América, o último time do jogador tinha sido a Ponte Preta. Continuando lá no Rio de Janeiro, o Botafogo avalia a possibilidade de contratar o lateral direito Cedric Soares. O jogador português está livre no mercado após a passagem pelo Arsenal na última temporada europeia. Lateral de 32 anos, tem passagem também pela seleção portuguesa e desperta interesse de alguns clubes ao redor do mundo, inclusive na Europa. Aqui no Brasil ele já foi especulado além do Botafogo no Flamengo, né? Mas agora o Botafogo parece que demonstrou um certo interesse, um interesse muito forte em contratar esse lateral, que seria uma baita contratação, né? Por mais que o jogador não estava atuando lá no Arsenal, né? Pouquíssimos jogos, pouquíssimos minutos na última temporada, mas é um jogador que estava na Premier League, né? Um jogador que está um nível muito acima dos laterais que temos aqui no Brasil, certamente chegaria para ser titular incontestável da lateral direita do Botafogo. Deixa aí nos comentários aí, torcedor botafoguense, o que você acha do nome do Cedric Soares, português aí, cara, que estava no Arsenal na última temporada. Bom, e por falar em futebol inglês, o Brentford encaminhou a contratação do centroavante Arthur Cabral. O jogador que pertence ao Benfica deverá chegar ao clube inglês por empréstimo. Aos 26 anos, o jogador também terá uma cláusula de compra obrigatória no seu contrato ao término da próxima temporada lá no clube inglês, né? O Arthur Cabral estava sendo bastante especulado aqui no Brasil para um possível retorno ao Palmeiras e também foi especulado em vários outros clubes lá na Europa e deverá jogar aí pela primeira vez a Premier League com a camisa do Brentford. Bom, você acha que é só o Botafogo que está a fim de contratar um jogador português com passagem na seleção portuguesa? Não, meu amigo. O Corinthians também estaria avaliando a possibilidade de contratar o volante William Carvalho, que está no Real Betis da Espanha. O português de 32 anos teria sido oferecido ao clube paulista, que gostaria de contratar o jogador sem pagar a taxa de transferência. Ou seja, o jogador teria que rescindir o seu contrato com o Betis e somente acertar os salários para fechar com o Timão, né? Não sei como que está o estágio da negociação do Corinthians com o Gustavo Cuejá. De acordo com o Globoesporte.com, as últimas informações era que o Corinthians já tinha encaminhado essa contratação. Porém, agora surge o nome do William Carvalho. Não sabemos se isso vai interferir na possibilidade do Cuejá chegar ao Timão. Com certeza, para o torcedor corintiano, o ideal é contratar os dois, né? Mas vai precisar ter uma grana para pagar altos salários para ambos, né? Deixa aí nos comentários o que você acha do nome do William Carvalho, que já foi especulado também aqui no Brasil, no Flamengo, né? A gente falou aí do Cedric Soares, que também foi especulado no Flamengo. O clube também tentou fechar com o William Carvalho sem sucesso. E agora pode ser que ele vá jogar no Timão. Bom, e lá no Vasco o clube vem recebendo sondagens aí do Boca Juniors para contratar o centroavante Pablo Verratti, jogador sem dúvida nenhuma, o principal atleta do Vasco, o principal jogador do Vasco, não deseja sair do clube nesse momento e o empresário do jogador teria desmentido uma possibilidade de saída do atleta, o que acalma aí os torcedores vascaínos, né? Com certeza o Verratti vem chamando bastante a atenção do mercado, por mais que seja um jogador que esteja com a idade avançada, mas é um goleador nato, né? A especialidade dele é sempre fazer gols, é um jogador espetacular, né? Ajuda muito o Vasco, a gente viu aí na Copa do Brasil durante essa semana que ele fez o gol de empate do Vasco contra o Atlético Goianiense, dando uma vida para o Vasco aí para o jogo de volta. Mas o Vasco também pensa em reforçar a equipe. De acordo com as informações, o atacante Santiago Rodrigues, argentino, está atualmente atuando no Instituto da Argentina, teria sido oferecido ao Vasco. Jogador de 26 anos, é um ponta esquerda e o Vasco estaria interessado na possibilidade de contratar um jogador para esse setor. E nos últimos dias o nome desse jogador teria chegado ao Vasco devido à boa relação do seu empresário com o CEO do Vasco, Carlo Amodeu. Pode ser que o Vasco considere fazer uma proposta aí para contratar esse jogador. Vale ressaltar que o Vasco tem algumas pendências aí da era da SAF, né, da CSA7 Partners, pendências com os jogadores relacionados aí a premiações, relacionados a atrasos, e isso literalmente vem atrasando o mercado vascaíno, né, para o Vasco contratar jogadores. O Vasco ainda quer buscar um zagueiro e mais um atacante. Não sei se ainda tem esperança de trazer talvez mais um volante ali, um camisa 5, mas a princípio as duas carências realmente que a diretoria do Vasco entende é trazer mais um zagueiro titular e um atacante também para ser titular, e vários nomes aí para o ataque vêm sendo especulados nos últimos dias, né, e esse nome teria sido oferecido ao Vasco. Deixa aí nos comentários aí, torcedor vascaíno, o que você acha do nome desse atacante argentino, um jogador aí que realmente ninguém conhece. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final aí. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. E é nóis.